Você já quis ter a habilidade de se comunicar por códigos, poder decifrar mensagens secretas? Nesse vídeo, vou mostrar para você o básico da criptografia, a arte de se comunicar por cifras ou enigmas. Fiquem até o final do vídeo, porque a última cifra é a mais poderosa entre elas. Segue a String Lab no YouTube e no Instagram e bora pro vídeo. A criptografia existe há 4.500 anos. No começo era bastante simples e foi evoluindo ao longo do tempo. A complexidade aumentou bastante quando máquinas começaram a ser usadas no século XX, como o enigma da Segunda Guerra Mundial. Vamos deixar esse assunto de criptografia moderna para o próximo vídeo, e hoje tratar somente da criptografia 100% manual, que pode ser feita somente com papel e com uma caneta. Começando pela cifra mais antiga e simples do vídeo, a cifra de Atbash foi inventada por hebreus em 600 a.C. Ela é uma cifra de substituição que funciona invertendo o alfabeto. Então A vira Z, B vira Y e assim vai, como mostra a tabela ali embaixo. Dá para ver aqui pelos exemplos de esconder na caverna e criptografia que, mesmo sendo uma cifra simples, olha como o resultado esconde a mensagem original. Então mostra que, mesmo sendo muito antiga, a cifra de Atbash pode ser usada até hoje. Uma grande vantagem da cifra de Atbash é que, tanto codificando quanto decodificando, a chance de um erro humano alterar o significado da mensagem é baixo, muito por conta da simplicidade da cifra. Por outro lado, uma desvantagem dela é que Z e L se repetem muito, por representarem A e O. Por isso, não é difícil deduzir a cifra, invertendo o alfabeto. Além disso, essa cifra é muito conhecida, então a chance de alguém tentar usá-la no seu código é bem alta. Será que o próximo código soluciona esse problema? Originária da Roma Antiga, a cifra de César é, de certo modo, a evolução da cifra de Atbash. Similarmente ao código hebreu, ela é uma cifra de substituição, mas, em vez de inverter o alfabeto, ela funciona com base na ideia de que cada letra irá representar a letra que está a certa distância dela. Por exemplo, se combinarmos que a cifra de César será de distância 3, podemos ver pela imagem que A passa a ser representado por D, B por E e etc. Mas aí você pode me perguntar, qual a vantagem dela sobre a cifra de Atbash, por exemplo? A maior vantagem da cifra de César é que a distância entre a letra original e a letra criptografada não é sempre a mesma. Há 25 possibilidades de distância que você pode escolher. Então, em vez de usar a distância 3, podemos usar a distância 13 ou 23, como a imagem mostra, e fazer com que o código seja mais imprevisível. Mas aí você pode me perguntar, qual é a vantagem da cifra de César sobre a cifra de Atbash, por exemplo? A maior vantagem da cifra de César é que a distância entre a letra original e a letra criptografada não é sempre a mesma. Há 25 possibilidades de distância que você pode escolher. Então, em vez de usar a distância 3, podemos usar a distância 13 ou 23, como a imagem mostra, e fazer com que o código seja mais imprevisível. Contudo, a cifra de César ainda não soluciona o problema da frequência das letras que a cifra de Atbash também tinha. Como a tabela mostra, cada letra na língua portuguesa tem uma frequência definida, e nosso código ainda não esconde isso da mensagem. Então, ela pode ser descoberta por essa análise. Como será que o próximo código, o último do vídeo, soluciona isso? Criada no século XV na França, a cifra de Vigerine se destaca porque, com ela, todas as letras podem ser representadas por qualquer outra letra no mesmo código, acabando com o problema da frequência. Por isso, ela é mais poderosa que as demais. Contudo, isso faz com que ela também seja a mais complexa. O funcionamento da cifra pode ser dividido em 3 passos. O primeiro passo é a escolha de uma palavra-chave, já que a cifra de Vigerine precisa de uma palavra-chave para codificar a mensagem. Essa palavra-chave pode ser mudada de código para código. O importante é que, tanto quem envia quanto quem recebe a mensagem saiba qual palavra-chave está sendo usada, pois para que a mensagem seja passada com sucesso, a codificação e a decodificação precisam se basear na mesma palavra-chave. O segundo passo pode parecer estranho, mas vai ficar claro porque ele é preciso mais para frente. É preciso deixar tanto a palavra-chave quanto a mensagem
com o mesmo número de letras. Isso normalmente significa repetir a palavra-chave até ela ter o mesmo número de caracteres que a mensagem. Como vemos no exemplo abaixo, se a mensagem for koala azul e a palavra-chave papiro, a palavra-chave final é papiropap. Agora sim podemos fazer o terceiro e último passo, que eu chamo de soma da mensagem e palavra-chave. Para que o código tenha o mesmo tamanho da mensagem original, pegamos a primeira letra da mensagem e da palavra-chave e somamos. Depois somamos as segundas letras e por assim vai. Mas como assim conseguimos somar as letras? Para fazer essa tal dessa soma, nós usamos a grade de Vigerne, ou tábua reta. Na grade, há uma fileira e uma coluna para cada letra. Então, quando temos duas letras que queremos somar, vemos a intersecção da coluna de uma delas com a fileira de outra. Nessa intersecção, vai estar o resultado da soma. Por exemplo, se somarmos E com K, o resultado é O. I mais J dá H. E G mais G resulta em M. Agora, no caso do koala azul, fazemos a soma uma por uma. E depois das 9 somas, o código criado é ZOPTROOUA. A grande vantagem da cifra de Vigerne, então, é o fato de que ela não segue a frequência padrão de letras da língua, como as outras cifras seguiam. Além disso, a palavra-chave deixa o código muito mais difícil de quebrar. Já a desvantagem é que o processo de criar o código fica muito mais longo e tem mais chance de que haja um erro por falta de atenção. De qualquer jeito, essa é a cifra mais evoluída que apareceu no vídeo. Muito obrigado por ter assistido. No próximo vídeo, vamos continuar tratando da criptografia, mas falando dela no século XX e da máquina Enigma.